Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje, terça-feira, começando a semana agora oficialmente, depois do feriado, e a gente já começa com uma notícia muito boa, né? Ontem o Bahia venceu a equipe do Ceará por 1-0, jogando na Arena Fonte Nova, jogo que ficou marcado pela polêmica no último lance do jogo, né? No pênalti sofrido pelo atacante Thiago, garoto da base do Bahia, e o pênalti depois convertido pelo Everton Ribeiro, que deu o triunfo pra gente, os primeiros 3 pontos conquistados de um triunfo nesse campeonato brasileiro. Quero falar sobre o jogo, quero falar sobre a polêmica do pênalti, obviamente, e também falando sobre a coletiva do técnico Rogério Ceni, que deu um esporro ao vivaço para todo mundo ver. Eu achei assim, eu acho que não era do perfil do Rogério fazer esse tipo de coisa, mas ele fez e eu quero falar sobre isso aqui também no canal. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar a gente aqui, também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro, que você, torcedor, possa se inscrever para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Estamos caminhando ainda com 10 mil, então conto muito com o teu apoio para a gente chegar o mais rápido possível nessa marca. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando, obviamente, sobre a partida. E depois a gente vai entrando, né, no lance da polêmica e também na coletiva. Vamos em ordem cronológica aqui para a gente não se perder. Sobre o jogo, Rogério surpreende na escalação. Ele manteve a mesma defesa que eu falei que ele entraria em campo, né, com o Iago Boducci jogando na lateral esquerda no lugar do Luciano Juba, o Santiago Mingo, David Duarte e o Gilberto e o goleiro Marcos Felipe. O meio de campo ele surpreendeu, tirou alguns titulares e colocou alguns jogadores que não jogam sempre, né, os principais jogos, que pode causar estranheza no torcedor, mas assim, por um lado eu não esperava que ele iria fazer isso pela necessidade de triunfo, né, muito urgente no campeonato, mas é totalmente compreensível o Rogério fazer essas modificações, porque quinta-feira a gente vai ter um jogo muito importante pela Libertadores da América. Se a gente quiser a classificação, esse jogo de quinta-feira passa muito, então a gente precisa ganhar o próximo jogo em casa pela Libertadores, e para isso a gente precisa ter os nossos principais jogadores, aqueles que podem mais fazer a diferença, descansados, porque o Bahia vem numa sequência muito pesada de jogos, praticamente 3 jogos na semana. Então é compreensível, só que essa modificação no meio de campo, a entrada do Nestor, a entrada do Eric, a entrada do Acevedo, fez com que o time perdesse um pouco de qualidade, principalmente no meio de campo e na última tomada de decisão. O Bahia ficou com a posse da bola, teve controle do jogo em muitos momentos, mas era uma posse de bola totalmente improdutiva. O time conseguia chegar assim a área final, né, do campo do Ceará, conseguia sondar a área adversária e tudo mais, mas não conseguia finalizar e não conseguia levar perigo também, não conseguia criar tantas oportunidades e isso acabava sendo um problema. O Bahia chegava no último terço, mas não sabia muito bem o que fazer com a bola. O Ceará recuperava, mas também tem sem tantas inspirações, não conseguia agredir o Bahia, não conseguia incomodar tanto assim, e foi um jogo muito morno. Na verdade foi essa, os primeiros 45 minutos foi um jogo duro de se assistir, foi um jogo feio, foi sofrido, mas eu esperava uma postura diferente no segundo tempo. Aí o Rogério faz as modificações, coloca o Luciano Rodrigues, que é um atacante que não está vivendo um bom momento nessa temporada, é bem verdade. Ele está com a seca de gols, está sofrendo com algumas atuações, principalmente o torcedor nas redes sociais. Só que o Luciano Rodrigues é um cara muito importante para esse estilo de jogo, que é um cara que ataca o espaço muito bem. Ele fazendo isso bem feito, o time conseguindo encontrar bons passes em direção a ele, isso pode fazer a diferença. Não aconteceu no jogo de hoje. Eu acho que o Lúcio é um caso que o torcedor precisa dar apoio. A verdade é essa. O Luciano Rodrigues é um jogador muito importante para o Bahia e é um cara com ótimo poder de finalização, é um cara que pode nos ajudar demais ao longo da temporada. Só peço para o torcedor ter um pouco mais de paciência, mas não só paciência, mas um pouco mais de carinho com o Lúcio, tentar apoiar, tentar jogar para cima, porque eu já falei isso aqui diversas vezes no canal. É um jogador que a gente sabe que pode produzir mais, é um jogador que a gente sabe que é diferente. Então, por isso as críticas, porque a gente sabe do potencial, mas a gente precisa também colocar ele para cima nos momentos certos. E isso passa durante as partidas, não vaiar durante o jogo, tentar apoiar quando ele pega na bola, sei lá, né, para que ele possa sentir um pouco mais de confiança e o carinho do torcedor. A mesma coisa com o William José também. E aí no segundo tempo ele deixa o time, né, os 11 iniciais, ele vai para o banco de reservas, o técnico Rogério Ceni promove algumas mudanças, coloca o Eric Puga e aí deixa o Cauli flutuando pelo meio, segundo o Rogério na coletiva, para ter um pouco mais de superioridade, né, numérica em relação aos defensores da equipe do Ceará, que se postou muito bem, que marcou muito bem o time do Bahia, só que isso também acaba não gerando tanto efeito assim, não surtiu o efeito esperado. Ele coloca até o Thiago depois, né, o garoto da base, e o Thiago, no meu ponto de vista, não entra
tão bem assim como toda a equipe, ele sente um pouco de dificuldade, era um time que não conseguia pesar, era um time que não conseguia ter oportunidades, finalizações. O Bahia foi assim quase durante a partida inteira. E aí depois vão acontecendo as trocas, né? O Juan Pablo também, um garoto de 16 anos, acaba entrando, enfim. E aí é um Bahia que vai no abafa nos minutos finais tentar o gol. E aí no último lance praticamente da partida, o Thiago dribla, vai pro fundo, dribla e sofre o pênalti. Muita gente já querendo, né, os especialistas em arbitragem, né, principalmente dos torcedores rivais, já querendo colocar esse pênalti como roubado, tal, coisa assim. Mas a verdade é que isso foi muito pênalti. Quando você olha o lance em câmera lenta e quando você aproxima a imagem, claramente o pé do Thiago acaba tocando na perna, né, do jogador do Ceará e ele acaba caindo, ele acaba se desequilibrando. Isso é configurado pênalti. Quando o jogador tá, né? O Thiago estava em direção ali ao gol, estava em direção, ó, sei lá, um passe, um chute. Ele estava com totais condições disso. Ele correndo, ele na passada, o pé do jogador do Ceará, né? O jogador do Ceará acaba atingindo, né? O Thiago, atingindo não, mas o Thiago acaba tocando no pé dele, né? Ele, na passada, o jogador do Ceará também correndo em direção a ele. Ele acaba atingindo o jogador do Bahia, o jogador do Bahia cai e o juiz vai no VAR, tem toda aquela demora. O áudio do VAR que foi liberado, inclusive, pela CBF, o Klein, que era o árbitro, né, na noite de ontem, ele, no primeiro momento, parece um pouco assim, meio inseguro, não sabe o que fazer, acaba defendendo a não marcação do pênalti, mas depois, com o auxílio do árbitro de vídeo, ele acaba identificando o toque, acaba, né, no entendimento dele, né, no critério dele, achando o pênalti, e isso acontece. Eu vou recordar vocês da expulsão do Everton Ribeiro no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, um dos cartões amarelos que ele sofreu. Olhem aquele lance e depois analisem um pênalti, e aí eu não preciso dizer mais nada. Para mim foi muito pênalti, o Everton Ribeiro vai, cobra com muita frieza, e dar os primeiros 3 pontos para o Bahia, né, em forma de triunfo ali no campeonato, e a gente pode comemorar essa primeira vitória, esse primeiro triunfo que possam ser de muito mais. Me preocupa muito as atuações do Bahia no Campeonato Brasileiro, me preocupa muito o nível de desempenho, mas eu entendo que é totalmente assim ligado com o desgaste físico da equipe, das lesões e a falta de soluções que nesse momento não parecem estar sendo encontradas, mas eu acredito muito que esse time é um time que trabalha muito, é um time que tem muita força, um time muito resiliente, que a gente possa competir sempre nos jogos e a partir disso a gente possa ir evoluindo gradativamente para que a gente possa conseguir sempre os triunfos e se manter bem em todas as competições que a gente esteja disputando. Falando sobre agora a coletiva, né, o Rogério deu um esporro grande no Gilberto. O Gilberto era a base do tripé, né, na saída de bola do Bahia, e o Rogério acabou reclamando bastante, diversas vezes na coletiva, que o Gilberto acabava se mandando muito para frente, né, sem a bola, o que gerava que o Acevedo, que era o volante, né, que recebe essa bola no centro para iniciar a saída de bola, e tivesse que baixar para fazer a linha de 3, né, com os outros jogadores, com os outros zagueiros. E aí o Rodrigo Nestor, que deveria estar, né, do lado esquerdo e tal, ajudando ali na construção, nas tabelas, fosse recuado para o centro, ali entre os zagueiros, para receber essa bola e dar início à construção, o que acabou gerando uma desorganização muito grande da equipe. E ele falou por diversas vezes isso, falou que o Gilberto, quando está perto, escuta, né, acaba tá ali ouvindo os gritos e tal, mas quando tá longe ele finge que não escuta e tal, esse tipo de coisa. Eu acho que o Rogério não precisava fazer isso, mas quem sou eu para dizer, né? O Gilberto precisa, obviamente, melhorar e corrigir. Não dá para ter um erro tão primário, não é isso que é treinado, como o próprio Rogério falou, não é isso que é ensinado, esse tipo de coisa não pode acontecer. Porque eu falei para vocês que o Bahia, o jogo acabou sendo um jogo morno, um jogo com poucas oportunidades. Isso aconteceu muito por conta da desorganização do time no início da partida, né? O Gilberto acabou desorganizando completamente a equipe e isso fez com que o Bahia tivesse muitas dificuldades, principalmente ofensivas no jogo. Eu imagino o esporro que ele deve ter levado no vestiário, principalmente no intervalo, que é quando o Rogério estava ali no calor da partida. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Eu imagino o esporro que eles devem ter levado para o jogo contra o Cruzeiro. Isso aí já é uma coisa que já vem acontecendo já desde essa partida contra o Cruzeiro, porque ali o Bahia não competiu e agora esse erro primário, que poderia, né, caso a gente não tivesse conquistado o triunfo, poderia ter nos atrapalhado bastante nessa busca por essa vitória. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tentei fazer uma análise, tentei a gente conversar um pouco mais sobre a partida de ontem. Quero atualizar vocês aqui nos próximos vídeos, principalmente porque quinta-feira já tem jogo na Arena Fonte Nova contra a equipe do Atlético Nacional de Medellín. E a gente vai agora em busca de mais 3 pontos na Copa Libertadores da América para a gente conseguir essa classificação, essa nossa tão sonhada classificação para as oitavas de final. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Muito obrigado mesmo pela companhia. Deixa teu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.